que vocês, quando você pensa na traição, você pensa já no relacionamento, ou você pensa na traição como sendo algo, um amigo teu que faz uma coisa que pelas tuas costas, e aí você entende isso como uma traição também? Como que a traição ela entra na tua vida, né? Esse é um ponto importante para a gente começar a aquecer um pouco, para a gente se colocar nesse lugar, né, da traição, para efetivamente a gente conseguir um resultado dessa nossa conversa, né? Outro ponto também que eu gostaria que vocês pensassem: qual que é o sentimento que vocês têm quando vocês pensam na traição? Vocês pensam em injustiça? Vocês pensam em raiva? Vocês pensam numa tristeza muito grande? Como que fica esse pensamento quando você, assim, como que você se percebe quando você imagina? Às vezes a gente nunca foi traído, né? Mas a gente tem uma sensação, assim, só de imaginar na traição a gente já fica assim armado, né? Porque é um ponto muito forte, envolve muita coisa, né? Envolve um movimento muito grande, uma transformação muito grande no relacionamento. E esse é um primeiro ponto, né? Assim, quando a gente fala sobre traição, que é bem forte, que é a questão do quanto a traição ela é para a nossa consciência, ela é um sinônimo do luto, né? Então, por que ele é um luto? Porque a traição, ela basicamente, depois que você tem uma traição num relacionamento, independente do tipo de relacionamento, né? Hoje, eu vou falar de relacionamento mais pro matrimonial mesmo, pro relacionamento no casamento e tudo mais, né? Mas a gente pode ampliar esse olhar para vários tipos de relacionamento, tá? Mas pra gente não conseguir, como é muito complexo, se a gente ficar dando várias possibilidades de traição, a gente acaba tendo um pouco de dificuldade de entender. Mas vamos lá, quando a gente fala da traição, aconteceu uma traição no teu relacionamento. Qual que é a primeira coisa que entra, né? Além de cada um ter um sentimento ou de raiva, ou de tristeza, ou de indignação, ou de injustiça, né? Existe um movimento do luto, né? Então esse luto, essa primeira coisa, assim, né? Uma das coisas que a gente precisa saber é que qualquer luto, ele é sofrido, né? Então, assim, o luto, ele traz uma destruição de algo que foi construído e que você vai reconstruir, você vai tentar reconstruir isso, ou junto no teu relacionamento, ou no próximo relacionamento. Mas a traição, ela inicia com essa sensação de luto, com essa sensação de perda muito grande, da ideia que você tinha do teu parceiro, de como você imaginava que o teu parceiro ele era e ele não é mais, né? Porque aí a gente entra numa visão que eu até perguntei lá no post, assim, se você entende que quem trai é mau caráter, se não tem, né? Tem muita gente que fala que não tem conversa para traição, que quando você trai, você é uma pessoa sem caráter, né? Porém, todo mundo é passível de uma traição. Todo mundo pode trair, né? Como todo mundo pode fazer qualquer coisa. A diferença é o que a gente escolhe fazer ou não, né? Então, quando a gente é traído, a gente tem uma tendência a ficar com o sentimento de que a gente foi injustiçado, de que a gente não foi trocado, né? Então tem uma tristeza muito grande nessa troca, achando que mexe muito com a nossa autoestima, porque a gente fica com a sensação de que a gente não é boa o suficiente, de que a gente não é capaz de manter aquele relacionamento. Então, esse sentimento de traição, de ser traído, de que você é trocado, ele é um sentimento muito negativo, ele é um sentimento que te faz ficar muito para baixo, né? E quando você consegue perceber que esse é um outro ponto. Então, um ponto que você precisa saber é que a traição, ela vem como um luto na nossa vida. Então, ela vem como um caminho a ser trilhado, a ser reconstruído muito grande dentro da gente, para a gente conseguir ou resgatar o nosso relacionamento, se a gente quiser resgatar, ou seguir o nosso caminho tentando construir uma outra relação sem que essa traição
ela envolva e ela influencie no teu próximo relacionamento, porque esse é um outro ponto muito forte. Muitas pessoas, quando elas são traídas, elas levam isso com um peso muito grande e elas não conseguem ter um outro relacionamento sem que esse fantasma da traição faça parte do teu relacionamento, da tua vida, da tua vida amorosa, e você pensa que é um fardo que você carrega na tua vida, é como se fosse você tá ali fadada a ser traída, né? E se colocar nesse lugar de ser fadada a ser traída ou fadado a ser traído, ele é um lugar muito pessimista, né? E negativo, de você pensar, poxa, o quanto que eu posso construir na minha vida de relacionamento se eu ficar pensando dessa forma. Que eu não sou, aí você mexe com a tua autoestima, porque você pensa que você não é boa o suficiente para que a outra pessoa, para qualquer outra pessoa goste de você, né? Então, quando você olha para esse contexto todo do teu relacionamento, ou da situação de traição que você passou, e você fica só envolvida e tomada pela tristeza e pelo mal-estar de que você foi traída, de que você foi trocada, de que você foi enganada, né? Ninguém gosta de ser enganado, então isso só vai fazendo você ficar ali naquela areia movediça, sem conseguir sair do lugar, né? Ou seja, você foi traída, teve todo o sofrimento daquilo, mas você escolhe continuar vivendo esse relacionamento, escolhe continuar vivendo esse sentimento de traição, né? Esse sentimento de que você foi traído, de menos valia, né? Então, essa escolha que a gente faz, ela é 100% nossa, né? Então, se a gente não olha para a situação toda e entende que uma traição ela acontece por diversas razões, né? Então a gente pode estar falando sobre um casal que já está há bastante tempo junto e que e que se sente muito sem proximidade, um casal que percebe que está muito acomodado na relação, e aí aparece uma outra pessoa que chama muito mais atenção, e aí a pessoa ela está envolvida, né, nessa nova relação, nesse novo olhar para o mundo, e aí ela acaba às vezes traindo, né? E aí ela quando ela percebe que ela ainda gosta da outra pessoa, quando ela percebe já foi tarde demais, ela já traiu. Mas isso depende muito da pessoa, como que ela vai carregar esse sentimento de traição, como que ela foi traída. Então, gente, um ponto muito importante, assim, se você nunca foi traída, né? Ou se você não sabe que você nunca foi traída, se você nunca foi traída, não julgar a escolha da pessoa que foi traída e que ela escolhe manter o relacionamento, né? Porque por mais que a gente fale, eu já vi diversas vezes, Bárbara, eu sempre falei que eu não aceito traição. Não adianta que se me trair, eu não quero mais. E aí acontece uma situação dessa com a pessoa, e a pessoa ela acaba perdoando, né? Eu falo entre aspas porque às vezes ela fala que perdoa, não perdoa, mas fica com a pessoa. E aí a gente entra no outro ponto também muito importante. O quanto que você vai manter esse relacionamento se você não conseguir perdoar, né? Então você precisa saber como que você vai, se você aceita, né, dentro de você perdoar a pessoa que te traiu, né? E o quanto que esse perdoar, ele tem a ver com você perceber que é uma coisa séria, né? É uma coisa muito séria, mas por muitas vezes um relacionamento que ainda existe amor ali, mas se perdeu no meio da rotina, se perdeu no meio de muita briga, de muita discussão, ele ainda pode ser reconstituído, ser até melhor do que ele era antes disso. A questão é o tamanho que a gente dá para esse acontecimento, né? Porque a traição ela é um acontecimento, é uma situação que muitas vezes acontece no nosso relacionamento, que a gente se assusta porque a gente não espera, mesmo as pessoas que falam que falam assim, que vivem com o fantasma da traição o tempo inteiro, elas não acreditam, elas se assustam quando elas são traídas, porque ele traz um sentimento muito ruim para dentro da gente, né? Mas quem decide como vai dar conta de todo esse processo
somos nós, né? Quem tem um sentimento muito forte, gente, que é bem interessante, quando a pessoa ela é traída e ela pensa que nessa troca, né? Que ela foi trocada e que a outra pessoa ela é muito melhor do que você, né? E não é assim que funciona, né? A traição ela acontece muito pelo novo, pela curiosidade, pela fantasia que a gente constrói dentro da nossa cabeça, dentro da nossa imaginação ali. Como que será se envolver com essa pessoa? Essa pessoa, todo mundo quando começa, né, se envolver com alguém, é tudo muito mágico, é tudo muito lindo, você vê muita coisa, a coisa mais bonita da pessoa, porque você também projeta muita coisa na pessoa. Ela às vezes dá atenção para você que o teu parceiro não tá dando, e aí você fica ali naquele movimento, querendo muito na dúvida, porque até para quem trai não é fácil, né? É engano nosso imaginar que uma pessoa que tá traindo, ela tá traindo feliz da vida, né? Porque se ela buscou isso em outro relacionamento, é porque alguma coisa estava faltando no relacionamento dela, que ela não soube expressar isso, ou se ela pode ter expressado e a outra pessoa também não fez muito movimento de transformação ou de preocupação com tudo que estava acontecendo, e aí as coisas foram seguindo até o momento que efetivamente a traição acontece, né? Então, existe uma dinâmica do relacionamento que acontece e que existe o culpado? Não, a responsabilidade é dos dois. Mas, Bárbara, eu estava quietinha na minha, não estava fazendo nada, simplesmente fui traída. Talvez por você não estar fazendo nada. Talvez por você não estar se dedicando para o teu relacionamento. Talvez porque você percebeu que o teu relacionamento não estava legal, mas você não teve coragem de olhar e se dedicar para melhorar o teu relacionamento. Né? Então, só o fato de não trair não significa que você é maravilhosa. Você pode não ter, às vezes não ter a coragem de trair, às vezes não ter tempo para isso também, não querer se dedicar para isso, não querer olhar para outra coisa ou ter uma percepção de que isso não vai mudar nada, né? De que é uma coisa que você também às vezes não tem assim, não consegue pensar na possibilidade por questão dos seus princípios, do que você entende como ser importante. Só que é muito importante você ter claro que a pessoa que trai não necessariamente ela é mau caráter, né? A traição ela é vista como algo ruim pelo mal que ela faz, porque ela é algo que está acontecendo uma enganação, você está fazendo mal para outra pessoa, você não está se dedicando para o teu relacionamento, vocês têm um combinado de que o relacionamento ele é um relacionamento só entre vocês dois. Então, quando existe uma outra pessoa, algo errado está acontecendo, né? Mas isso não significa que a pessoa não tem qualidade nenhuma, mas porque ela traiu. Ela perde todos os bônus que ela tem, tudo de bom que ela tem, porque ela traiu. E aí, quem é traído se coloca no lugar de sofrimento muito grande. E o pior, não consegue sair do lugar. Essa sensação de você ser traída e isso ser assim uma pedra na tua vida, onde existe você antes da traição e você pós-traição, e esse pós-traição é muito sofrido, é um sentimento de que sua vida nunca mais vai voltar a ser como era, né? E você fica nessa construção muito negativa da tua vida, dando um crescente muito grande pro evento da traição. Como eu falei, é uma escolha que você faz de dar um valor para essa traição que determina o resto da tua vida, né? Quantas pessoas já assim, nunca mais conseguiram ter um relacionamento saudável porque ficaram morrendo de medo de ser traída novamente, né? Por quê? Porque você traz um peso muito grande. Só que, gente, existe a traição, existe a tua vida inteira. E dentro da sua vida inteira existe um momento onde você foi traído, um momento difícil que você está vivendo, mas ele não resume a tua vida, né? A traição, ela não resume a tua vida. A tua vida tem todo um outro resto que precisa ser vivida, e você vai escolher se você quer viver com essa traição martelando na tua cabeça o tempo todo,
e pensar que você, aí aonde mexe muito forte, que é na tua autoestima, e que você fica ali se sentindo muito incapaz de que a pessoa não vai gostar de você, de que você não tem nada para oferecer. Percebe que assim, existe a traição. Dentro dessa traição tem todo o mal, né, que você vai criando diante de tudo que acontece. É claro que, como eu falei, o evento, ele é muito sofrido, ele é um luto, porque aquela pessoa que te traiu, ela nunca mais vai ser a mesma. Você olha para essa pessoa, você olha com o olhar de que ela te enganou, ela feriu os seus sentimentos, ela não pensou em você, né? Mas realmente ela não pensou em você, mas não necessariamente ela pensou em te machucar. Né? A pessoa simplesmente se envolveu com a situação e ela não teve discernimento de olhar para aquilo e pensar, poxa, qual vai ser o prejuízo para o meu relacionamento, qual vai ser o prejuízo para a minha vida, o quanto que eu vou fazer mal para a pessoa que está do meu lado. Então, colocando na balança, eu prefiro não trair, né? Ela está envolvida com as emoções dela, ela tá encantada com aquele movimento todo que tá acontecendo, com uma pessoa que tá dando mais atenção para ela, com um sentimento de interno, assim, de que, nossa, tô vivendo as coisas, porque é isso que acontece, fisiologicamente, gente, é isso que acontece, porque você começa a se embelezar para outra pessoa, ou o homem começa também a se encantar, ou a gostar dessa coisa de conquistar a pessoa, e aí você vai se envolvendo nesse contexto. Eu não sei se vocês já viveram assim, se vocês já viram alguém passar por isso, mas mais ou menos, gente, ela fica sendo tomada por aquilo, assim, como se ela estivesse vivendo num mundo paralelo, sabe? E aí ela vai vivendo aquele relacionamento, ela vai perdendo completamente a noção. E aí ela vai se envolvendo até que acontece a traição. E depois que acontece a traição, ela muitas vezes ela cai, né, para a realidade, e aí ela percebe o que ela fez e ela se arrepende mais ainda. Se a gente for fazer uma análise assim, uma comparação, é mais ou menos como um vício mesmo. Você tá ali, você não quer de jeito nenhum, você fica ali, mas ali você vai e faz. Aí você vai lá e não pensa, né, em fazer mal pro outro. Então, isso é um outro ponto muito importante, gente. Sim, quando a pessoa é traída, ela tem uma sensação de que a pessoa ela fez pra magoar, que ela fez porque ela não pensou na gente. Realmente ela não pensou, mas ela não fez necessariamente para fazer mal para você, né? É claro que existem várias situações. Existem situações onde a pessoa trai porque foi traída, né? A gente tá falando de uma traição, gente, um casal que tá ali vivendo um tempo juntos e acontece um caso, né? Acontece uma traição ali e que o casal tem que decidir, né? Se e aí, eu vou dar conta de passar por isso ou eu não vou dar conta e eu não quero mais nada, né? Não vou viver mais esse relacionamento, porque é uma escolha, né? E aí o pior dessa escolha é quando você escolhe ficar com a pessoa, só que você fica ali martirizando, você fica ali sofrendo, você fica ali batendo na tecla, você não esquece a traição. Vocês vão vivendo como um fantasma na vida de vocês. E a chance desse relacionamento dar certo é muito pequena, né? Vocês ficam, na verdade, só envolvidos ali. É mais ou menos assim, bom, eu não vou mais ser a mesma, eu não vou amá-lo como eu amava, mas eu também não vou deixar ele livre para viver o relacionamento que ele quiser, ou viver a vida que ele quiser, eu quero estar junto, né? Então, cria uma situação muito sofrida para os dois, e aí fica ali, naquela relação muito mal resolvida, né? Ao invés de olhar para o contexto e falar, bom, vamos lá. Depois de você sofrer uns meses, né? Depende muito das pessoas, assim, de cada um que vive. Se vive alguns meses sofrendo, se tem alguns dias, se tem anos, né? Existem pessoas que chegam no consultório, a gente fala assim, Bárbara, ele me traiu. Ele me traiu, tem uma traição e foi muito ruim. A pessoa conta detalhadamente tudo o que aconteceu. E aí você pergunta assim, tá, mas quanto tempo faz que isso aconteceu? E aí a pessoa chega pra você assim, faz uns 5 anos. E aí você olha e você pensa, poxa, 5 anos você alimentando uma traição. O que você tá fazendo com uma pessoa que você quer alimentar a sua traição, ao invés de você tentar resgatar e entender o que tá fazendo mal, o que fez mal para que o teu relacionamento chegasse a esse ponto.
de acontecer uma traição, né? Então, assim, existem também pessoas que têm no histórico familiar a traição e que entende que não tem nada demais, né? Mas aí a gente entra numa questão cultural também, porque às vezes culturalmente a pessoa entende que aquilo não tem problema nenhum e aí fica muito mais difícil e você casa com a pessoa, você não sabe disso e você fica ali vivendo um relacionamento bem prejudicado porque você não entende que isso é certo e a pessoa, para ela, não tem nada demais, então ela não consegue ter clareza de que aquilo faz mal pro relacionamento, de que ela está prejudicando, né, qualquer relação que ela vai viver, né? Então, quando você olha para esse contexto da traição e você percebe que você precisa melhorar se você quer manter o teu relacionamento, é importante que você tenha discernimento de não se preocupar com o que as pessoas pensam. Isso é uma outra coisa muito forte. As pessoas, elas deixam de ficar juntas porque elas se preocupam com o que as pessoas vão pensar, né? O que as pessoas vão achar ou de eu ser a boba que aceitei a pessoa de volta, né? Ou do mau caráter que traiu, né? Então fica aquela aquela crítica intensa, né? Em cima do relacionamento e é como eu disse, gente, só quem vive sabe o que vai fazer, né? Até você, enquanto você não viver uma traição, você não sabe o que você vai fazer. Você pode até falar que você nunca vai perdoar, você nunca vai deixar isso acontecer, mas só vivendo para saber, né? Então, se contaminar com uma amiga que chega e fala ai meu, você tem que largar desse cara, onde já se viu, ele te traiu, que absurdo, eu nunca faria isso, eu nunca aceitaria uma coisa dessa, né? Só você sabe como que é a relação de vocês. Só você sabe, por exemplo, que vocês estavam meses sem ter relação, que vocês estavam ali e que você estava tratando ele mal, que você estava tendo um comportamento frio e que você tem responsabilidade diante de tudo isso que está acontecendo, porque vocês construíram essa dinâmica na relação de vocês. Percebe? Então, assim, é um olhar mais tirar o lado do emocional e olhar para esse contexto e falar, caramba, né? Vamos ver esse relacionamento. Quando você consegue fazer isso, você melhora a tua relação. Você consegue ter uma relação muito mais saudável, porque você começa a perceber o quanto que você também tem responsabilidade diante de uma relação que não é de uma pessoa só. São duas pessoas que estão envolvidas nesse relacionamento, né? Então você perceber que por mais que quem tenha feito errado, né? Gente, a traição, ó, a gente tá falando de traição da pessoa escolher uma outra pessoa, de ter alguma coisa com outra pessoa. A gente pode estar falando, por exemplo, de uma traição da pessoa, sei lá, tá com a empresa falindo e não contar para a pessoa, para a parceira o que tá acontecendo, de se enfiar em dívida e não contar para a pessoa, e quando a pessoa ficar sabendo, ela já tá com o bem dela penhorado. Isso é uma traição, né? A pessoa pegar e contar às vezes intimidades do casal para outras pessoas e a pessoa não tá sabendo, né? E quando a pessoa ela tá ali, ela olha, ela vê as pessoas às vezes fazendo algum tipo de comentário que você fala, nossa, como é que ela sabe disso, né? É uma traição. Tudo que tem a ver com ser enganado, com não falar, né? Ou por medo, ou por você sabe que vai ser criticado e aí você vai lá e não conta. Tudo isso é uma forma de traição, né? Porque você vai construindo essas enganações e aí depois para você trair, ter uma traição conjugal ali, não é difícil. Né? Porque você já está tão acostumado a não ter conexão com aquela pessoa, tão acostumado a esconder tudo daquela pessoa, que você... Sabe aqueles casais onde você fala assim, só eu sei quem é essa pessoa dentro de casa? Porque fora de casa a pessoa ela é mil amores, ela é amiga, ela é parceira, ela dá vida por um amigo. Só que ela entra dentro de casa, ela é uma pessoa completamente diferente.
Ela é uma pessoa muito mais egoísta, muito mais preocupada só com as coisas que ele quer, não quer se preocupar assim, no bem comum para as coisas, para casa, ou não quer produzir nada ali no sentido de evolução juntos, né? Quando vocês não têm propósito, quando vocês não têm nenhum tipo de vínculo, você acaba esvaindo, você acaba chegando no momento que você não tem o porquê você tá com essa pessoa. E aí a pessoa não tem coragem de terminar com você não tem coragem de terminar com ela, e aí acontece a traição. Em vários aspectos. E vocês só estão se enganando, vivendo aquele relacionamento, basicamente porque vocês não têm coragem de terminar. Trava a vida de vocês, porque trava, né? Porque por mais que a gente pense que não, a gente está perdendo tempo ali na vida daquela pessoa, a gente trava a nossa vida, trava a vida da pessoa, e a gente simplesmente não tem coragem de encerrar aquele relacionamento, né? Então, todas essas situações que eu coloquei, elas são situações de movimento de traição. E quando a gente olha para isso, então a gente precisa saber que a gente precisa ter coragem de olhar para esse relacionamento, a gente precisa ter coragem de assumir a nossa responsabilidade, assumir o nosso risco diante das nossas escolhas, né? Porque a gente escolhe viver dessa forma. Ah, mas eu não, Bárbara, não escolho, eu não imaginava que ele era assim. Tá, você não imaginava que ele era assim, agora ele tá demonstrando que ele é assim, você vai querer continuar? É você que vai ter que ter o entendimento de, ah, Bárbara, mas agora a gente tem filhos. E aí agora não tem como te separar. É uma escolha tua, né? Porque filho nenhum segura casamento. A gente escolhe fazer isso porque a gente não tem coragem de imaginar como que vai ser a dinâmica desse novo relacionamento, dessa nova família, né? Porém, nenhum filho gosta de ser o fardo de um casamento mal feito, né? De um casamento mal vivido, né? De que tá sendo mal vivido, de que não tá dando certo, né? É muito penoso pro filho, e ele sabe, mesmo que não sendo falado, ele sabe que os pais estão ali vivendo mal, mas eles estão ali porque eles têm receio do que vai acontecer, né? Então, quando você olha para esse contexto da traição, você precisa ter coragem e entender que você é capaz de passar por isso e que você tem vários caminhos. Gente, não dá nem para falar para vocês que vocês têm 2 caminhos para seguir. Não, vocês têm vários caminhos para escolher. Vocês precisam ver o quanto vocês vão estar preparados, né, para seguir aquele caminho. Porque você pode falar, não, Bárbara, eu vou me separar. Só que você não está preparado para fazer isso, né? E você precisa respeitar isso. Você precisa respeitar que você precisa se fortalecer para chegar um momento que você vai falar, não, realmente eu quero me separar. Agora, você pode também decidir que você não quer se separar. Que ele te traiu, que você que você sofreu com isso, você está sofrendo, mas uma coisa que as pessoas falam, elas não acreditam, né, que a pessoa se arrepende de ter traído. Elas ficam com tanta raiva que elas não conseguem acreditar, mas existe um arrependimento muito grande de uma traição. E quando a pessoa se arrepende genuinamente, quando ela percebe que ela fez uma coisa que ela quase, porque aí vocês se mantêm juntos ainda, quase acabou com o casamento, a pessoa nunca mais ela entra nessa. Se ela conseguir olhar para isso e falar, pô, peraí, eu vou de novo fazer isso? Eu de novo vou trazer esse mal todo para minha família? Não quero mais. E aí a pessoa ela consegue dar conta de não viver mais esse relacionamento, assim, de não viver mais um relacionamento conjugal ou qualquer coisa, né? Ele começa a olhar o mundo de uma forma diferente, né? Então, assim, o quanto que a traição, ela é transformadora para as duas partes, né? Se você for pensar, ela tem esse processo de transformação e que você pode ter resiliência e construir um relacionamento mais saudável. Ou você pode também perceber que o teu relacionamento ele já tinha acabado até antes da traição, que isso é uma coisa que acontece muito, às vezes o casamento ele já acabou, mas você não tem coragem de falar, e aí acontece a traição, e aí vira aquele rebuliço, aquela coisa toda, só que você já sabia que o relacionamento já tinha acabado. A única coisa é que a pessoa não teve coragem de terminar, mas ela teve coragem de
né? As pessoas têm muito medo de ficar sozinhas, né? Eu escuto muito isso. As pessoas morrem de medo de ficar sozinhas. Elas têm... É como se elas precisassem sempre ter alguém do lado. E muitas vezes elas sabem que o relacionamento não tá legal. Elas traem para elas, às vezes, engatar um relacionamento no outro, né? E isso é um padrão que a pessoa, às vezes, ela tem, né? É óbvio que ela muitas vezes ela não fala isso, ou até você começa um relacionamento, a pessoa comentando isso com você, e a chance dela fazer isso com você é muito grande, né? E tem um outro ponto importante que eu queria falar para vocês, gente, assim, existe uma diferença muito grande quando você casa, né? De quando você é casado, de quando você namora. Né? Por incrível que pareça, às vezes as pessoas falam, não, Bárbara, o sofrimento é o mesmo. Sim, o sofrimento ele pode ser o mesmo, ele pode ser até maior, independente do contexto. Só que quando você namora, você ainda não casou, né? Efetivamente ali você não tá ali casado no papel, você não tá ali construindo muitas vezes assim uma vida juntos ali no contexto de dividir todas as contas, né? Se você tá namorando um namoro padrão, você tá, cada um paga a tua conta, vive na casa dos pais, tá ali vivendo uma coisa tranquila, vive sozinho, cada um paga o teu. Quando você casa, é diferente, né? Então, quando você namora e você vê que a pessoa te traiu uma vez, aí você fica muito mal e tal, e vocês vão e voltam e acabam ficando juntos. Aí você vai lá, a pessoa te trai de novo. Aí você fica muito mal, e aí você tá acabando com a minha vida, e aí você vai lá e a pessoa... Às vezes dá chance dela te trair de novo, às vezes não dá porque você termina. Mas assim, o que faz você pensar que vocês vão casar e que a pessoa nunca mais vai te trair? Se a pessoa te trai quando ela namora com você, que é o momento onde ela tá ali, né, construindo vocês estão indo para construir um relacionamento, alguma coisa, e a pessoa te trai namorando. Porque quando você tá casada, existe uma construção junto, né? Assim, às vezes você já tem os filhos e você já tem mais clareza, às vezes até da índole da pessoa ali, junto com uma, tipo, caramba, ele me traiu, né? Tipo, o que será que passou na cabeça da pessoa para te trair? E aí você começa a olhar com um olhar um pouco mais maduro para você ver que o relacionamento de vocês já não estava indo tão bem, que você realmente estava muito focado em outras coisas e que você não estava conseguindo se dedicar para a relação de vocês, que você estava focada muito nos filhos e você não estava dando atenção pro teu marido. E aí acontece o negócio e aí você fala, caramba, e agora, né? O sofrimento, como eu disse, é o mesmo. Mas o contexto ele é completamente diferente. E isso também tem que ser levado, né, em consideração. Porque vocês estão vivendo uma dinâmica diferente e o resultado da tua escolha, ela vai gerar também várias mudanças na vida de vocês. Então, é importante que você leve em consideração. Por que eu tô falando isso? Porque se você se influencia, como eu disse lá atrás, por uma amiga tua que fala, você tá doida, você vai ficar com essa pessoa e tudo mais, você não pode ficar. Gente, quem vive a situação é você. Quem sabe o que vocês estão vivendo é você, né? Quem acredita ou não no que o teu parceiro fala ou a tua parceira fala é você. Quem decide se vai dar mais uma chance ou não é você. Quem vai ter que transformar, quem vai ter que mudar o comportamento, quem vai ter que tentar ser mais ali participativo em casa, quem vai tentar é você. Não é a tua amiga, não é teu amigo, não é pai, mãe, não é ninguém, né? Então, quem tem que decidir isso e bater no peito ali e falar, eu tô decidida a fazer isso, eu quero fazer isso, então eu vou seguir por esse caminho, é você, né? Por mais que as pessoas façam, você pode dizer, olha, obrigado, eu sei que você gosta muito de mim, mas... E aí, inclusive, olhar para isso e falar, eu estou decidida a dar mais uma chance, se eu quero dar essa chance. Isso faz também você se apropriar do que você deseja para o teu relacionamento, né? Eu quero sim dar mais uma chance. Não, eu não quero dar mais uma chance. Eu não consigo dar mais uma chance. Às vezes a gente até pensa, poxa, eu até tentaria, mas eu não consigo. Por quê? Porque meu pai traiu minha mãe, viveu isso, eu não quero viver isso de jeito nenhum. Ele sabia que se ele me traísse eu não ia dar conta, então eu não quero viver isso. Eu não quero mais viver a traição na minha vida e eu não dou conta, né? Então, assim, você respeitar o teu limite de dar conta ou não dar conta. Mas saber que a traição, como eu disse, ela é
isso diante da tua vida inteira, né? Ela é um pedacinho ali que conta, que sofre, que é super intenso, que é super difícil, que cada um vive de um jeito, tá? Não existe o jeito correto de viver, né? A traição, cada um vive de um jeito, cada um acaba com a autoestima, sofre ali com muita intensidade de um jeito. Tem gente que nega, tem gente que, né, que ignora a pessoa, simplesmente fala, não quero mais saber de você. Tem diversas formas de lidar com a traição, mas você vê o que você dá conta, você conseguir olhar e você pensar, poxa, eu dou conta disso, né? Sem se contaminar com o que as pessoas falam, sem se contaminar com o que a sociedade impõe, do que é certo, do que é errado, né? E pensar no que você deseja pro teu relacionamento, no que você deseja pra tua vida. Claro que pensando muito na transformação, pensando muito no quanto você precisa olhar para isso e investir em você. Investir numa terapia de casal, investir numa terapia individual, investir em atividade física, investir em cuidados autocuidado, investir em todas as coisas que você percebeu, que você deixou para trás e que acabou acarretando nessa traição, né? Então, esse movimento de olhar para o teu relacionamento de uma forma diferente, de olhar para o teu relacionamento de uma forma... ele precisa de cura, sabe? Assim, ele precisa ser cuidado, ele é uma ferida. A traição, né, se a gente for trazer para uma tradução, assim, para uma coisa física, é uma ferida. E eu gosto muito de trazer essas ideias, gente, porque assim... Cada um de nós, né, cada um de vocês que estão aqui, que vão assistir depois e tudo mais, vocês entendem de uma forma diferente. Se eu fosse perguntar para cada um de vocês o que vocês entenderam dessa live, cada um vai me falar uma coisa. Porque a gente pega o que mais faz sentido pra gente, né? Às vezes tem gente que vai lembrar e vai falar, a Bárbara falou que a traição ela é um pedacinho diante de uma vida inteira, então eu tenho que olhar para isso e pensar, será que eu vou ficar dando atenção para esse pedacinho todo ou eu vou dar atenção para minha vida toda? A Bárbara falou que a traição ela é uma ferida, e ela é uma ferida que precisa ser cuidada, que precisa ser, né, passar ali um remedinho para limpar, que precisa ter carinho, que precisa ter cuidado, que precisa ter paciência, né? E aí, devagarzinho, ele vai cicatrizando, ele vai sarando, e às vezes ele fica ali uma cicatriz, né? Eu não sei se vocês têm cicatrizes no corpo, mas às vezes a gente se pega ali tomada na cicatriz, ai, essa cicatriz é horrível, essa cicatriz é horrível. Se a gente para de olhar para essa cicatriz, o que acontece? A gente olha para outras partes do nosso corpo e para de dar atenção para aquela cicatriz. E é a mesma coisa que a gente faz com a traição. Ou a gente escolhe ficar olhando para ela, fazendo carinho nela, para ela crescer, ou a gente olha para as outras partes do nosso corpo, para as outras partes da nossa história, da nossa vida, e decide viver diferente. E isso, quando você tem isso muito claro, e inclusive, gente, para quem é o traidor, para quem traiu, quando a pessoa tem muito claro isso, ela consegue olhar para a pessoa e falar para ela, né? Olha, realmente eu traí, aconteceu isso por causa disso, disso, disso. Na época eu pensava assim, assim, assado, mas não significa nada para mim, eu não quero mais nada, né? Assim, eu não quero, eu sei que eu te amo, lá. Quem traiu sofre também. E olhar para isso e ter clareza do sentimento que você tem em relação a tudo isso e não ficar preocupado porque eu perdi aquela pessoa que eu traí, porque essa pessoa, muitas vezes isso acontece, né? Você vai e volta porque você fala, não, mas eu não quero, eu quero ficar com a pessoa que eu tô. E aí você vai lá e se envolve com aquela pessoa que você traiu, mas aí você quer ficar com a pessoa. Então tem uma confusão mental muito grande, porque você fica envolvido emocionalmente e você não racionaliza, você não olha e fala, caramba, peraí, deixa eu entender o que eu tô sentindo e o que é real, o que é fantasia da minha cabeça e o que eu realmente quero pra minha vida. Eu quero o que da minha vida a partir de hoje? O que eu quero construir de um relacionamento? O que eu quero... tá sendo saudável esse relacionamento pra mim? Era isso que eu pensava de um relacionamento? Não, não era isso. Então, assim, olha, eu realmente... aconteceu de trair, me arrependo de ter vivido isso, só que assim, do jeito que tá também, não é uma coisa que eu quero pra minha vida,
né? É muito diferente, gente, de você chegar, eu te traí, mas eu não queria ter te traído, porque eu gosto de você. Você traz argumento pra pessoa. Quando você chega pra ela e fala, olha, aconteceu, né? Ela descobriu, porque talvez você não contasse. Porque às vezes tem uma questão muito forte também, né, gente? Existe, às vezes, a traição. Você sabe, quando você trai, você sabe que se você está envolvido ou não. Às vezes você trai e você não sente nada, você simplesmente está ali, como eu disse lá atrás, vocês não têm relação sexual com a tua parceira, e aí você fica ali, aparece uma oportunidade, você vai lá e trai. Você sabe que não tem nada a ver, você não sente nada, aí você vai lá. Você sofre porque você está vivendo aquilo lá, você não queria estar vivendo aquilo, você queria estar lá com a tua parceira, você queria estar lá vivendo um outro relacionamento, né? Só que aí, quando a pessoa descobre, você fala, não, mas eu quero ficar com você, mas eu te amo. Você não chega pra pessoa e fala assim, olha, realmente eu te traí. Eu te traí, mas você sabe. Você não tá me dando satisfação nenhuma, a gente só briga. Eu já falei 1000 vezes pra você que eu não tô gostando dessa situação. Eu não sei mais o que eu faço. Eu não sei como transformar isso, eu não tenho mais saída. Se eu falar pra você que eu quero me separar de você, é mentira, eu não quero me separar. Eu te amo. Só que eu não tô satisfeito com essa relação que a gente tá vivendo. Gente, eu tô querendo dizer que é certo trair? Não. Eu só tô querendo dizer que toda a dinâmica favoreceu para que isso acontecesse. Então, assim, toda ação tem uma reação. Né? Aí você traiu, agora você vai ter que arcar com as consequências da tua traição, né? Só que como eu disse, assim, colocar isso como num pedestal, né? De eu fui atraída, eu sofro por isso, e é muito difícil pra mim. Você vai viver isso por um tempo, mas não precisa viver o resto da tua vida. Percebe? Você se colocar nesse lugar pro resto da tua vida, aí a gente entra numa palavra que eu não gosto, mas que acontece muito, que é o vitimismo. Você cai no... Pô, Bárbara, eu fui traída e eu fui vítima, realmente eu fui vítima de uma traição. Né? E você cai nesse movimento. Sim, você foi vítima de uma traição, mas você quer se colocar nesse papel de vítima até quando? Ou você vai se reerguer para seguir o teu caminho, para você conseguir construir a tua vida, estando ou não com a pessoa. Percebe? É sobre isso. Não é sobre você ficar alimentando a tua traição, ao teu sentimento de traição, né, de sofrimento, de tristeza, de que você não foi escolhida, de que a pessoa escolheu outra pessoa. Não é a questão de escolha, né? É questão de todo esse contexto. Gente, isso tudo que eu falei tem a ver com alguns padrões de traição, né? Como eu falei, existem várias outras possibilidades. Existem pessoas que traem porque tem um histórico familiar. E para eles não conseguem não trair. É até estranho, né? A pessoa pegar e falar uma coisa dessa e falar, Bárbara, como assim não consegue não trair? E vira um padrão, né, na vida da pessoa, e a pessoa ela não consegue. Se ela não fizer, se realmente não se cuidar, né, tratar isso psicologicamente, ela não consegue entender e ela vai caindo para esse processo de traição, né? Então, existe esse tipo de situação. Existem vários outros tipos de situação voltados para traição e que, se a gente fosse ficar aqui, a gente ia ficar dando diversos exemplos e tudo mais, né? Mas, o que eu gostaria de vocês? Se vocês já passaram por isso, se vocês já viram situações parecidas, a traição é um tema muito difícil de falar, gente, porque ninguém chega e fala, realmente, eu traí, fiz tal coisa. As pessoas, elas não expõem tanto a vida delas, né? Mas, se vocês entendem de uma outra forma, se teve alguma coisa que eu não falei aqui com vocês, deixa nos comentários, coloca lá para que a gente possa trocar uma ideia em relação a isso, né? Ou, se vocês percebem que, assim, não ficou claro alguma coisa, que vocês confundiu mais ainda a cabeça de vocês esse tema, tudo isso que eu falei, porque é muita informação, né? Então, a gente fica realmente muito... até digerir tudo isso, como eu falei, cada um pega uma parte do que foi falado, né? E o que mais faz sentido e tenta colocar na tua história, porque quanto mais a gente se identifica com coisas que são muito parecidas com a nossa história, né? Mas assim, é muito importante a gente ir construindo esse olhar
de como a gente se percebe no relacionamento, como que a gente se percebe nas relações, né? E como que a gente quer se colocar, o quanto que a gente precisa, depois de uma traição, por exemplo, cuidar da nossa autoestima, o quanto que a gente precisa olhar para isso. Poxa, afetou minha autoestima, né? A traição aqui nesse momento, ela fez muito mal para minha autoestima, e eu preciso cuidar da minha autoestima. Você não precisa cuidar da tua traição, você não precisa cuidar do o que aconteceu, que ele me traiu e eu não quero mais ser traída. Você precisa cuidar da tua autoestima, para você se sentir melhor, para você sentir que você é capaz e que não tem a traição, ela não é maior do que você. Entende? Você é maior do que a traição ela é um contexto, uma situação que aconteceu, né? Então, a Silvana tá falando sobre então, essa traição de 16 anos atrás, eu até comentei isso mais cedo, Silvana, assim, é muito difícil, porque a pessoa, ele vem num contexto do quê? A pessoa não perdoou, né? A pessoa que traiu se sente muito culpada, e ela fica no movimento, muitas vezes, né? Ela fica no movimento assim, caramba, eu sei, eu te traí. Ela fica tentando ser amena, né? Tentando se colocar no lugar da pessoa que foi traída, e vai tendo paciência com esse tipo de comentário, né? Só que vocês vão criando uma dinâmica também, ali vocês vão criando um tipo de comportamento que vai alimentando esse bebezinho da traição, sabe? Esse fantasminha da traição, e vocês vão ali alimentando. Se a pessoa lá no começo fala assim, ó, presta atenção, a gente tá aqui, eu já te assumi, que eu traí, não vou fazer de novo, mas não dá pra gente viver falando disso. Então você escolhe. Porque se você fala disso, né? Você pode propor uma terapia lá atrás, tá? Lá atrás. Hoje, você pode propor uma terapia para essa situação, para a pessoa entender que não dá para você viver carregando uma traição por 16 anos. Mas essa traição, esse jogo, né, fica acontecendo porque não teve uma comunicação, a comunicação ela foi sendo construída para carregar a traição e não para colocar um ponto final e falar não quero. Porque quem traiu se sente inseguro de ficar sendo grosseiro, ou de chegar e falar mais firme, porque, poxa, eu traí, nossa, eu tenho que ter paciência, não posso fazer tal coisa. E aí a pessoa segura, e aí o outro fica ali pisando, e quando ele pisa, não, mas não foi por querer, porque eu te amo. E aí você percebe, vira uma dinâmica, uma movimentação muito, não saudável, né? E aí a gente cai nesse movimento